Vamos fazer agora a questão número 6. A questão número 6 aqui trata-se de um sistema, que eu acho que não vai dar para enxergar aqui, mas eu vou ler rapidamente, olha só. A prova de um concurso é composta por 40 questões. Para cada questão respondida corretamente, são atribuídos 3 pontos. E para cada questão respondida incorretamente, são descontados 2 pontos. Renato respondeu a todas as questões desse teste e fez um total de 75 pontos. Nessas condições, qual o número de questões que Renato errou? Se para ser classificado é necessário acertar pelo menos 60% das questões, Renato foi ou não classificado? Pois bem, vamos ver o que aconteceu aqui com o Renato. Deixa eu colocar o papel aqui do lado. Então é um concurso e que tem uma prova, e essa prova tem 40 questões. E aí o Renato, ele acertou e errou algumas questões, ele não acertou tudo, né? E o que acontece então? Vamos ter que montar um sistema, né? Então tem lá, nessa prova, questões que ele acerta e questões que ele erra. Bom, eu vou chamar então de X as questões que ele acertou e Y a quantidade de questões que ele errou, né? E eu sei então que se eu somar todas as questões que ele acertou com todas as questões que ele errou, dá o total de questões da prova. Porque a prova tem um total de questões. Daquele total ele vai acertar algumas e errar umas, não tem outra opção, né? Então, questões certas mais questões erradas dá total de 40. 40 questões. Cada questão certa vale 3 e cada questão perdida tira 2. Quer dizer, que a nota dele é igual a 3 vezes a quantidade de questões que ele acertou, menos, porque tem um desconto, 2 vezes cada questão que ele errou. E isso, de acordo com o exercício, dá um total de 75 pontos. Então, olha só. X é a quantidade de questões que ele acertou e Y é a quantidade de questões que ele errou. Somando os acertos com os erros, dá 40 questões, que é o total de questões que tem a prova. Cada questão certa vale 3 pontos e cada questão errada perde 3 pontos. Quer dizer, a nota dele é igual à quantidade de questões que ele acertou multiplicada por 3, porque ele ganhou 3 pontos por cada questão certa, menos a quantidade de questões que ele errou vezes 2, porque ele perde 2 pontos por cada questão que ele erra. E aí a nota dá 75 pontos. Este é o sistema que vamos resolver para encontrar o x e o y. Quando tivermos o x, será a quantidade de questões que ele acertou. Quando tivermos o y, será a quantidade de questões que ele errou, né? Eu vou resolver esse sistema, neste caso, para ficar mais simples a resolução, pelo método da adição. Nesse tipo de questão que é um problema, você escolhe se quer fazer substituição ou adição. É uma questão de opção de cada um. Como eu quero ser bem rápido, bem sucinto na minha explicação, eu vou fazer aqui pelo método da adição. É diferente, por exemplo, na questão número 7, que eu vou fazer na sequência, em que eu dou 2 sistemas, e aí o primeiro sistema eu peço para fazer pelo método da adição e o segundo pelo método da substituição. Ou seja, se for pedido um método, aí você tem que fazer o método que foi pedido. Se não foi pedido método nenhum, foi pedido só para você resolver o sistema, aí você escolhe o que for mais em conta de fazer. Nesse caso aqui, eu acho que é muito mais fácil fazer pelo método da adição. Sempre prefiro o método da adição, inclusive. O método da substituição é o último caso. Veja só. Eu vou querer eliminar nesta questão aqui o y. E para eu eliminar o y, eu tenho que ter a mesma quantidade de y em cima e embaixo, positivo e negativo. Então precisava aparecer um 2 aqui, ó, para ficar mais 2y em cima ou menos 2y embaixo. Mas isso é uma questão de opção minha. Se eu quiser eliminar o x, não tem problema. Aí é só eu fazer aparecer um menos 3x aqui. Para aparecer menos 3x aqui, é só multiplicar a equação de cima por menos 3. Aí vai ficar menos 3x em cima e mais 3x embaixo. Elimina também. Só que eu vou preferir multiplicar por 2. Porque aí multiplicando a de cima toda por 2, aparece um mais 2y aqui, que corta com menos 2y na hora que fizer a adição. Então a equação de cima vai ficar 2x mais 2y igual a 80. Né? Toda ela multiplicada por 2 dos dois lados. A equação de baixo permaneceu. E era isso aqui que eu queria, ó, mais 2y e menos 2y. Né? E agora eu vou fazer a adição, porque o método de adição consiste em somar essas duas coisas. 2x mais 3x dá 5x. Somando isso com isso, corta, que era o que eu queria, é igual a 80 com 75 dá 155.
né? 5, 8, 7, 15. X, portanto, x é a quantidade de questões que ele acertou, é 155 dividido por 5, e 155 por 5 dá 31, né? 1 vezes 5, 5, 3 vezes 5, 15, então 31. Quer dizer que ele acertou 31 questões. Logo, se a prova tem 40 questões e ele acertou 31, o y só pode ser 9. O y é 40 menos 31. Portanto, o y dá 9. Então, ele acertou 31 e errou 9. Aí a questão me dá uma segunda pergunta. Então, eu já respondi quantas questões ele acertou e quantas questões ele errou, né? Ele perguntou assim, ó, nessas condições, qual o número de questões que Renato errou? Bom, errou 9. Olha aqui, ó. Errou 9. Se para ser classificado é necessário acertar pelo menos 60% das questões, Renato foi ou não classificado? Bom, a prova tem 40 questões, né? Tem que acertar 60%, de acordo com o que falou. Bom, então tem que acertar 60% de 40. E quanto que é 60% de 40? É 60 sobre 100 vezes 40. Eu vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse. Vai sobrar 6 vezes 4, 24. Quer dizer que 24 corresponde a 60% de 40. 60% de 40 são 24. Então quer dizer que para ser classificado, ele tinha que acertar 24. Como ele acertou 31, resposta: Renato errou 9 questões. E foi classificado pois acertou 31, que é mais que 60%. Né? É mais de 60%, porque 60% da prova corresponde a 24 questões. Como ele acertou 31, ele tirou mais de 60% e foi classificado. Bom, então está aí resolvida a questão número 6.